Eu gostaria de também dar oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo pelas redes sociais também participar dessa reunião. Tem algumas indagações aqui, eu vou ser breve nessas indagações, tá bom? Socorro Paixão, ela pergunta o seguinte, que no Alto Santiago, no Alto Cruzeiro, parte do Jesus Nazareno está há mais de 5 meses que não chega água. Parte do Jesus Nazareno está com 5 meses que não chega água. Isso é uma indagação de Socorro Paixão. Certo? Também a nossa amiga Priscila Santos, que está pelo YouTube. Meus parabéns a todos os vereadores que estão à frente para resolver esse grande problema de São Bento do Una. Estão pensando no bem-estar da população e de todos. Também pelo Facebook agora eu gostaria de fazer também Valdejane Rocha de Souza, ela pergunta quando vai chegar água no Alto do Cruzeiro. Certo? Então, algumas indagações dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e também pelo YouTube. Senhoras e senhores, veja só, eu espero ser compreendido por todos, que nós temos aqui representantes da Compesa, e parte do que eu vou me dirigir, não vou me dirigir a eles, vou me dirigir à Companhia Pernambucana de Saneamento Compesa. A Compesa é uma empresa pernambucana que nunca respeitou o povo de Pernambuco. Nunca respeitou o povo de Pernambuco. É uma empresa que, infelizmente, não tem trazido há muitos anos, porque eu reitero o que outros vereadores já disseram aqui, o problema do abastecimento de água de São Bento não é de agora, é antigo. Desde que eu me entendo por gente que há problema de abastecimento de água em São Bento do Una. Os coordenadores que são trocados, já teve coordenador aqui de São Bento, agora botaram o Michel, que é de Arco Verde, mas faz o trabalho dele, e eu também entendo que vocês são barrados pela burocracia e por outras tantas deficiências que a própria empresa não dá condições a vocês de efetivamente fazer um trabalho melhor para a população do nosso município. Então, é lamentável o que acontece, certo? Como é que uma empresa, me permita, o vereador Cid Clay, se o vereador Cid Clay abrir uma lanchonete ali, na praça, uma lanchonete, e a lanchonete do vereador Cid Clay der bem, ele vai ter 3 funcionários trabalhando na lanchonete dele, no espaço físico ali de 40 ou 50 metros quadrados. A Compesa tem 60 mil clientes em São Bento do Una, com 3 funcionários ou 4 funcionários. Me ajude aí? Me ajude aí, por favor? Isso é um absurdo. Aí como é que vai dar conta? Estouramentos, necessidades, demandas. É um absurdo. Uma companhia com a dimensão da Compesa, ter essa deficiência, certo? Na questão do abastecimento de água em São Bento do Una. Então isso é realmente uma afronta a todos nós, não é de agora. A adutora do Agreste já era para estar 100% concluída. Veio dinheiro do governo federal de enxurrada aí. O ex-governador Paulo Câmara não fez, não concluiu, certo? Porque a sangria é grande. Entre as perguntas que eu quero fazer ao nobre convidado, é a seguinte: a Compesa no estado de Pernambuco hoje, ela é uma empresa superavitária ou deficitária? É uma pergunta. Para nós termos uma qualidade de serviço tão precária como nós temos.
Se ela é superavitária ou deficitária, eu não sei se o nobre convidado vai ter essa resposta. Nós temos hoje, na Compesa de São Bento, 3 funcionários. Michel, Ricardo e o outro rapaz. Caju, é? Imagine só, para atender uma população da dimensão que nós temos, 3 funcionários. 3 funcionários trabalham numa casa, quando vão construir uma casa, tem 3 pessoas construindo uma casa. 2 serventes e um pedreiro. 2 pedreiros e um servente. Entendeu, Zé Mota? Então é uma coisa assim, surreal. Eu não sei se a nova governadora, Raquel Lira, vai mudar esse quadro, eu não sei. Está começando agora, tem que se dar tempo para ela botar os pés no chão, é bem verdade isso, mas a Compesa sempre tratou o povo de Pernambuco com descaso. Repito, não estou falando aqui dos funcionários. Eu sei o que é que vocês passam querendo resolver os problemas. Por exemplo, eu sou a favor da privatização da Compesa. Eu sou a favor, se eu tivesse uma voz mais alta, ou se eu fosse um deputado, eu ia pedir a privatização da Compesa. Por quê? Porque se a iniciativa privada toma conta desse negócio, nós não vamos ter problema mais com a Compesa, como nós não temos problema com a CELP. Nós não temos problema com a CELP. Quem é que tem problema com a CELP? Quantas audiências públicas precisamos fazer por causa da CELP? Quando a CELP era um estatal do governo, era bronca, certo? Para trocar uma lâmpada, para trocar um transformador, para trocar um poste. Quando o poste era, um carro batia, qualquer coisa, era aquele, Deus nos acuda, não é? Nos socorra, porque era complicado. Hoje ninguém tem problema com CELP. E eu estou falando isso, não é dessas pessoas que vêm aqui, estão querendo resolver. Arão nos atende sempre, Michel vive sofrendo. Eu sei que é o subsídio que vocês não têm da própria companhia para fazer um trabalho que vocês desejavam fazer. Certo? João Ricardo, é isso? Rafael. João Rafael. Eu tenho certeza, João. Se você não tivesse travado na burocracia da empresa, ter que fazer licitação, você apresentasse lá, olha, nós precisamos fazer uma ligação do posto Texaco para a nova adutora que está no Trevo. Não é isso? Tem também um projeto, não foi isso, Arão, que você disse uma vez, para trazer a água ali do posto Texaco, para ver se ligava. Por quê? A adutora, para terminar, fazer aquela estação de tratamento que tem que fazer em Pesqueira, se eu não me engano, não é? Numa vila lá de Pesqueira, Canela de Ema, não é? Tudo isso eu gravei, entendeu? Mas isso é uma coisa que a gente, meu Deus, agora com dinheiro eles não fizeram, certo? Imagine. Eu conversei agora há pouco, liguei para o deputado federal, pastor Eurico, e ele disse a mim que a bancada já se reuniu com a governadora para mandar emendas de bancada para ver se concluem essa questão da adutora do Agreste, porque ela vai efetivamente minimizar os problemas que nós temos em São Bento concernente à distribuição de água. Uma rede antiga, mas como é que vai se mudar uma rede ou se atualizar uma rede se não tem funcionários para isso, não é? Então, minha pergunta é essa: se a empresa hoje é deficitária ou superavitária para nós termos um quadro de funcionário tão resumido em São Bento, 3 pessoas para tomar conta de uma cidade desse tamanho, estoura aqui, estoura ali, estoura ali, estoura acolá, e aquela coisa toda, tem cano. Quando você liga a água para uma rua, vai ter demanda, vai ter problema, vai ter água se perdendo, não é? Eu também, já que queria ver se há possibilidade, já que sai 110 litros de Belo Jardim, e esses 110 litros chega
quando se faz algumas manobras, chega a 50 litros em São Bento. Por que não se pode aumentar essa vazão? Se é porque vocês não têm água tratada para efetivamente aumentar essa vazão de 110 litros por segundo para uma vazão maior, ou se é uma questão da adutora não aguentar ou da bomba não ter capacidade de lançar uma maior quantidade de água para São Bento do Una efetivamente. Aproveitando o ensejo que os senhores estão aqui, eu quero falar de um problema também que já é existente no município e que é um problema que ele vai tomar outras dimensões, que é a questão das fossas. Alguém pode imaginar, mas Compesa, Compesa tem município que a Compesa também atende na questão de saneamento básico. Eu não sei se é o caso, porque a nomenclatura é isso, né? Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento. E saneamento também engloba a questão do esgotamento, da tratação de esgotos e tudo isso. Eu não sei como é que funciona em Pernambuco, me permitam, porque eu sou leigo nessa questão. Então, eu queria saber o esgotamento dessas fossas, se os bairros que necessitam, que é um problema crescente na nossa cidade, os bairros novos, eles estão todos com base de fossa. Se esses bairros, se tiver a taxa de esgoto que outras cidades têm, para esses bairros, se a Compesa também pode mandar aqueles caminhões para fazer efetivamente a limpeza e o esgotamento dessas fossas. Eu espero que o senhor tenha me entendido a minha indagação. Tá bom? Então, já foi contemplado muito, os vereadores já fizeram muitas perguntas e nós ficamos por aqui nas nossas indagações. Muito obrigado. Eu espero não ter ofendido a nenhum dos senhores, mas eu estou falando da companhia, não é de agora. Eu tenho 45 anos, moro nessa cidade, já fui pipeiro e eu sabia no tempo que a Compesa daqui recebia água e mandava para Lajedo. Até nesse tempo, São Bento não podia ser feliz assim no abastecimento de água, porque Lajedo precisava de nós e a água chegava aqui na Compesa e era bombeada para Lajedo. Tanto é que a adutora foi renovada agora para receber água do Pau-Ferro. Então, muito obrigado e espero não ter sido ofensivo com nenhum dos senhores. Muito obrigado. Escutando todos os colegas vereadores falar, cada um na sua demanda, né? Cada um com o seu problema que não é do povo, né? E o mais importante, Rafael, foi o que você falou aí, uma palavra-chave, parceria. A doutora da Vila do Espírito Santo era um sonho meu e era um sonho do povo ter aquela doutora nova, boa e bem feita. Mas aquela doutora nós só conseguimos fazer por conta de uma parceria que houve do prefeito, quero mandar um abraço, o prefeito Alexandre Batité, do começo ao fim, até esse humilde vereador também se viu numa pequena parceria, e vocês da Compesa que atuaram firme e forte. João Rafael, eu agradeço a você, a Arão, Antônio, que foram presentes para que nós conseguíssemos aquela façanha tão importante que é a doutora da Vila do Espírito Santo. Mas a parceria é importante. E já que eu estou falando em parceria, e eu sei que mudou de governo, mas eu acho que praticamente isso aí não muda nada. É possível, Antônio, João Rafael, uma pergunta. Para concluir os trabalhos da Vila do Espírito Santo, continuar a parceria do município com a Compesa para agilizar os trabalhos da doutora lá dentro da Vila do Espírito Santo. É possível continuar essa parceria? Que se for possível é importante e com certeza, por exemplo, ligaram a água semana passada, teve um pequeno vazamento. Aí alguém veio, aquela aguinha derramando, fica espantado, ligando para a Compesa, desliga a água. Mas era um pequeno vazamento e mais de 200 casas estavam recebendo água. No meu entendimento, não precisa nem desligar ali naquele momento. Mas o pessoal se agonia por conta da falta d'água, tudo bem. Aí não chegou. Chegou daquela, uns 60 dias atrás. Eu acredito, aquelas duas ruas da frente encheu tudo, todo mundo satisfeito. Você acredita que chegou água até nas caixas lá, todo canto lá.
e não chegou mais. Aí a outra pergunta é o seguinte, o abastecimento da Vila do Espírito Santo está no calendário para quando? E se é possível, no dia que ligar a água lá para a Vila, já ter um apoio para vocês da Compesa nos trabalhos de vazamento lá da Vila. Se já no próximo, nós já podemos dar um apoio para continuar os trabalhos, que é importante. E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, João Rafael. A Compesa tem suas dificuldades, tem todos os órgãos públicos, mas na cidade que tiver uma parceria Compesa e Prefeitura, eu tenho certeza que o povo sofre menos. Eu acho que tem que existir uma parceria Compesa e município, porque se existir, melhora muito. E eu sei por conta da rede lá da Vila do Espírito Santo. Foi importante a parceria, senão nós não tínhamos conseguido aquela obra. O amigo João Medeiros, ele falou aí, João Rafael, para ele dava certo a privatização da Compesa. Eu não entendo assim, porque eu sei que se uma Compesa, por exemplo, for privatizada, aquele pequenininho que tem 2 ou 3 casinhas lá no final da rede, será que a empresa compensa fazer alegação para aquele coitado que sofre lá? Por mim, por esse motivo, eu acho que não dá certo a privatização da Compesa, isso é meu ponto de vista. Fico grato pela presença de vocês e feliz ter vocês aqui e a parceria dos municípios, Compesa e Prefeitura, eu acho importante para andar bem o abastecimento da água da vila, da cidade. Um abraço. O senhor ia perguntar de funcionários se vai aumentar a quantidade, vai perguntar não? Para ficar claro. Ainda falta Reinaldo. Né? Quanto aos funcionários da Compesa, todo mundo sabe da deficiência que a Compesa tem. É por isso, senhor presidente, que eu estou falando em parceria. Entendeu? Quando eu estou falando em parceria, já estou dizendo que o município vai ajudar a Compesa, o Vossa Excelência não entendeu. Porque eu sei da deficiência que a Compesa tem. Se a Compesa não tivesse deficiência de mão de obra e tivesse, eu não estava falando em parceria, porque já estava tudo resolvido. Então, enquanto a Compesa não contratar gente para trabalhar, que é o principal, a mão de obra, não resolve o problema. Enquanto não tiver, eu acho que tem que ter a parceria. Já que o vereador Avanildo me estendeu a minha fala, eu quero dizer também a João Rafael que lá na vila precisa de uma extensão de rede. No antigo projeto, há 5 anos atrás, eu não sei se vocês têm esse projeto ainda, foi colocado 2.000 metros de cano numa extensão de rede, que era para estar lá. Foi pronto. Foi colocado dentro do projeto 2.000 metros de cano, que é um bairro novo que tem lá na vila. Muito bem, Antônio, você confirmou aí. E tem várias ruas também que precisam de extensão de rede. Mas precisa da escavação, por isso que eu estou dizendo. Tem que ter uma rede escavadeira, tem que ter essa parceria com a prefeitura para agilizar e fazer esse serviço e o povo sofrer menos, não é isso? Então, obrigado, Avanildo, pela sua... Vou começar, João Rafael, dizendo a Vossa Excelência, confirmando ao povo são betense aí, que tem empresário ladrão de água, estourando os canos, que vem para aqui, para São Bento, que tem. Tem, Rafael. Aí, diz o nome, eu não estou doido, senão eu morro. Quem tem que olhar é vocês aí. Que tem. Sabe por que eu digo isso, Rafael? Porque eu não dependo de empresário para ganhar campanha, não, porque isso tem politicagem safado no meio. Isso tem, vá por mim. Eu sou pobre, isso não tem nada na minha vida. Agora, eu chegar aqui e defender coisa errada, não defendo, não. Outra, Rafael. Aqui em São Bento, você sabe disso aí também, que tem gente, que tem condições e não tem condições também, que vocês vão lá cortar a água dele, ele vai e faz um gato, um aracajá. Isso prejudicando a Compesa, prejudicando quem paga a água, e isso. E outra, João Rafael. Eu vou ser até processado por causa disso, já estou sendo, viu? Porque eu disse que tem empresário ladrão de água aqui em São Bento, e tem. Que tem. E todo mundo sabe disso. Eu não dependo, eu não vou para babar empresário de ninguém não, rapaz. Eu quero que chegue para a população, sem prejudicar a Compesa. Que a Compesa para comprar isso aí, ele tem que ter dinheiro, não tem que pagar. Se eu tenho minha água em casa, o pobre, uma taxa d'água aqui, Daniel, é R$52. Nós pode pagar. Não é melhor pagar R$52 do que pagar um caminhão por R$200? 150? Porque
vocês aqui, isso é a primeira coisa que eu estou dando a você. O que é que você vai fazer para ver se nós tem como prender esse empresário ladrão ou não? Ou processar esses cabas que roubam água e cabas que enche barreiro. Tem cabas que enche barreiro aí, viu? Para criar galinha, boi, porco e vaca leiteira. Que eu não estou mentindo não. Mande sem falta isso para ninguém aí. Se vê uma vaca aí passando sede, se vê uma galinha passando sede, se vê um porco passando sede, se vê uma vaca aí leiteira passando sede, e a população passando sede, rapaz. Os povos pobres. Tem ladrão de água de todo jeito. Acaba com o caminhão pipa, João Rafael. Tem uma cisterna lá no meio do caminho, ele sangrou. O cara que sangra um cano do Ecopesa sem pagar água, ele é ladrão. Ele é ladrão. Eu vou perguntar a você o que você vai fazer para prender esse empresário ladrão e alguns cabos estão roubando água do sorvete para parar com essas coisas. Quer água? Tem. Agora bota o reloginho lá para ter retorno. Para mudar sorvete do Una, rapaz. Os povos aqui passando necessidade, vai no meu bairro ali, 3 meses para chegar água, Rafael. Os 2 bairros mais de sorvete do Una, Rafael, te chama Santo Afonso e Rua Nova. O maior é Rua Nova, porque tem 3 bairros. Rua Nova, Delmar Braga e Iraque. É isso que eu estou perguntando a você. O que é que você vai fazer para pegar esse ladrão de água, principalmente alguns empresários que é ladrão de água, para você tomar alguma atitude? E aqui, só quem descobriu aqui um ladrão de água na época, como é o nome do governador? Como é o nome dele? Não, é Eduardo Campo. Ele descobriu o ladrão de água aqui. Graças a nossa amiga Avanildo. E a Avanildo foi lá e descobriu aqui o ladrão de água nessa época. E até hoje, politicagem safada e nojenta, entendeu? Que tem empresário que banca campanha de vereadores, de prefeito, de governador, e a gente fica aí, os pobres, nessa situação. Isso é a verdade. Quer me matar, pode matar amanhã. Quer me processar, pode me processar. Não tem problema não. Isso é a verdade que acontece, Rafael. Eu quero também, Rafael, fazer outra pergunta a Vossa Excelência. Um exemplo. Aqui no Samento do Una, que eu sei, eu procurei saber muitas coisas. Por exemplo, no meu bairro, no Santo Afonso, eu estou falando em geral. Tem gente que tem água cortada. Você sabe disso, né? Muito tempo. Quando o cabo sai, o cabo liga a água. Eu queria, como é que nós podíamos fazer para regularizar essas coisas? Por exemplo, tem gente que deve muito. Tem uns coitados que não têm condições. Se podia, a Compesa, regularizar essa água desse povo para continuar pagando sua alguinha, porque vai servir para a Compesa, que vai ter o dinheiro de você, para você fazer a manutenção, pagar empregado, nós temos que saber disso, entendeu? Que eu sei dessas coisas, e precisa. Não estou culpando a governadora que ela entrou agora, nós queremos que ela ajude nós, que Raquel ajude nós. Não posso cobrar a Raquel agora, que ela começou agora, mas a você tem um conhecimento nessa aqui, para nós, vem assim, for no bairro, regularizar o bairro, porque se você regularizar um bairro aqui, botando água para todo mundo, a Copesa vai ter o retorno. Não só aqui, mas em todo canto. Essa é a minha pergunta. Outra coisa, Rafael, olha, nós tivemos uma reunião com o prefeito da cidade ontem, foi, Bruno? Ele está à disposição a vocês, está à disposição, o prefeito falou com nós, que vai ter uma reunião com Vossa Excelência, e ele está à disposição. Qual é a situação aqui? Aí eu vou perguntar aqui a Rafael. Rafael, lá no Iraque, tem 10 anos que não chega água no Iraque. Aquele povo ali, tem muito que não tem condição de pagar água, e tem muito que tem água cortada. Aí quando vocês, se acontecer de regular essas coisas assim, vocês chamam, para ver se, que nem eu estou explicando a você, como é que nós pode, esses coitados podem pagar, ou senão vocês, se pode liberar essa dívida dele, para ele começar pagando, para começar a pagar a Copesa, para a Copesa ter mais recursos. É isso que eu estou falando a você. Eu quero que chegue água para as galinhas, para os boi e para os porcos, mas eu quero também que chegue para os pobres. Então é um absurdo. Você sabe quem é o prejudicado aqui? Os pobres que não tem condição de comprar o quilo d'água. Estão deixando os pobres aqui, rapaz. Tem muita gente que vive da fome zero. O cabo ganha 50 reais por dia. O cara trabalha em Zé de Almeida ganha 30 reais, 33 reais ao dia. Zé de Almeida não, em todo que está aí, em toda a granja. Você me entendeu como é a história? Aí o povo, aí vou comprar um caminhão d'água, você de 50 reais, o povo deixa de comprar seus alimentos, se prejudicando. E rico se fartando na água aí, roubando água. E quando o cara vem falar aqui, não que não tem ladrão de água aqui, tem. Eu vi dizer aqui que é ladrão d'água. Eu não sei, deve ficar aqui disse hoje,
Eu não acredito que estão roubando água. Estão roubando água. Pega aquela maquininha, bota assim, para você ver. Acaba enchendo barreiro, viu? Mas não vou dizer não, senão no outro dia eu morro. Mas é verdade. Eu quero que você tome uma atitude. Tem empresário aí roubando água, ladrão de água, um cabelo tem que ser preso ou ser denunciado. Não tem condições. Aí tem água para galinha, para boi, para porco e não tem água para os pobres. É isso que eu estou perguntando só. Aí eu queria, Rafael, o que a prefeitura, o prefeito da cidade, junto com nós, que aqui tem um monte de vereador que tem deputados, entendeu? Para ajudar a Compesa, que nós queremos uma solução, nós queremos ajudar vocês. E eu sei a dificuldade de vocês. Eu vi muita gente aqui falando de Michel. Como é que Michel vai espalhar água para cá se a água não chega? Me diga. Se a água fica no meio do caminho, enchendo barreiro de empresário, ladrão de água, sem vergonha, porque é rico, pensa que é dono do mundo? Isso é a verdade de soberbo, meu povo. Não menti não. Aí fica essa situação. Eu queria fazer lá no Iraque. O que é que você precisa? Se aqui tem o meu deputado Pedreiro, que eu fui candidato a deputado, viu? Se eu fosse candidato, eu ia mandar a verba de 5 milhões. Só para comprar de cana aqui para ajudar vocês. Mas eu não sou nada, mas se eu ganhasse, minha verba parlamentar era para isso aí. Só para nós ver a bagaceira. Já comprar uma máquina aqui para você cavar e tudo. E botar aí uns 2 funcionários ou 5 de uma vez. Do meu dinheiro, só de raiva. Para acabar com tudo. E eu também descobri o ladrão aqui de São Bento, o ladrão de água, mas ia ser um ninho. Eita, só com dinheiro aí. O dinheiro que você pega esse ladrão de água aí, esse empresário que rouba água, alguns. Se você pegar e indenizar ele, com esse dinheiro da indenização dá para fazer São Bento do ano todinho. Indeniza, processo desses cabas. Porque rico é igual a pobre. E se não fosse os pobres, o rico não era rico, não. Quem que trabalha é os pobres. Aí eu queria, assim, continuar a pergunta. O que é que nós podíamos fazer junto com a prefeitura, Rafael? Para nós botar água lá no Iraque, que estava faltando. Lá no Santo Afonso, que lá no Santo Afonso 2 tem a encanação, mas com a água é fraca, ela não sobe. Faz tempo que não tem água lá. Na Rua 11, no meu bairro, não chega água. Eu queria que você poderia ajudar nós, junto com a prefeitura, para nós fazer. Também lá no Deus é Fiel, que o São Bento cresceu. Aí tem esses bairros. No Deus é Fiel, eu fui lá, Rafael, nós precisamos de 2.000 metros de cano, de 60, para fazer as coisas. O que é que nós podemos ajudar vocês? O que é que os vereadores, que são deputados, podem mandar uma emenda para o prefeito? Mandou uma emenda para o prefeito para comprar de cano? Para ajudar a Compesa? Meu deputado Pedreiro, senão eu ia pedir a ele. Para também ajeitar o Zé Bento também, que o Zé Bento tinha água, chegava até no Zé Bento. Mas para chegar água você tem que botar o relógio, que tem que pagar. Tratar aqui o povo sobre todos igual. O rico tratar igual a pobre. Tem que pagar seus impostos. Não é porque eu sou rico, vou encher um barreiro d'água, que vou deixar um pobre lá, não paga R$1. Aí o pobre lá, que paga suas contas em dia, sem água na coisa. E os barreiros dos empresários, os gostosão, assim, ó, voando. Quer ser dono do mundo? Processando o cidadão que nem eu, porque eu estou falando a verdade aqui. E vocês sabem disso. Roubando, porra. Os pobres. E o pior não é nada, é os pobres babando o rico. Sendo roubado. E o pobre não pode ser nada não, senão não tem o que lá. Rapaz, se você nós depende de vocês. Eu não estou mentindo, não. Eu não quero saber se eu ganho, não, rapaz. João Rafael, eu não quero saber se eu ganho, não. Mas eu tenho 2 anos de mandato, eu vou arrumar meus 2 anos de mandato. Aí tem cabo aqui, João Rafael, que vem dizer aqui, João Rafael, que não tem ladrão de água. Tem, e não é pouco, não. Se você descobrir, Rafael, tem cabo enchendo aí, cisterna no meio do caminho, Rafael. Vendendo caminhão d'água, Rafael. Estou mentindo a você, não. E o povo passando dessa cidade. Seu pico d'água dentro de casa. E o cabo, rapaz, com galinha, criando galinha, as galinhas chegando água para as galinhas dele de graça. E o povo passando de sede. E o povo vem reclamar comigo, rapaz. Sim, mas estou concluindo, estou concluindo. Eu estou falando o que eu estou sentindo. Eu estou fazendo a pergunta a ele, meu amigo. Vai ter o discurso depois, faça as perguntas. Eu estou dizendo assim o que o povo estou sentindo, Avanildo. Eu estou fazendo a pergunta a ele, o que é que a prefeitura pode fazer para botar água nesses cantos e ele regularizar e prender o ladrão de água, Avanildo, que você descobriu que é o ladrão de água. Fica calado. Deixa eu falar. Não, deixa eu falar, Avanildo. Está falando agora, é para fazer as perguntas. E eu estou fazendo a pergunta a ele está entendendo. Isso é depois. Rapaz, tu tá doído, é? Porque é empresário porque tu é? A Vossa Excelência respeite.
Respeito que eu não faltei com Eu estou respeitando. Eu estou respeitando. Eu estou respeitando. Agora você tem que me respeitar também. Não. Você não, na verdade, não. Tô pedindo pra Rafael, é o seguinte, Rafael. Olha, o que acontece aqui sobre é isso aí, ó. Empresário que fica bancando vereador sem vergonha. Aí acontecem essas coisas, porra. Aí eu fico. Eu vou falar mais não. Pra que eu falar? Porque eu não posso falar dessa porra aqui pro povo, rapaz. Essa pergunta. Eu defendendo o povo e tu defendendo o empresário, rapaz. Tem vergonha? Quem ganha essa aqui por causa do povo. Tá bom, vou falar mais não. Desculpa aí, vou falar mais não. Eu quero que João Rafael responda se tem algum empresário roubando água. Diga o nome dos empresários que tem roubando água. Não, vereador, nunca teve isso. Nunca teve. Você não, Vossa Excelência, já terminou. Vossa Excelência já terminou. Não vou pedir para se retirar do plenário. Aqui a gente está numa reunião, o pessoal da competência tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Responda. Gerente da competência. O senhor falta com respeito toda a sessão aqui. E eu deixando, eu vou cortar o microfone na próxima sessão e retirar do plenário. Aqui é casa de respeito. Eu queria, se possível, se tiver ladrão de água, o senhor dizer o nome, se possível, aqui. Para acabar toda quarta-feira tem isso aqui. E não diz o nome, ninguém sabe quem é. E aí, respondendo aqui ao deputado João Medeiros, ele falou aí na Socorro Paixão, na Priscila Santos, Valdejande, aí, em relação à falta de água, de saber quando vai chegar a água. Pessoal, como eu tinha falado aqui para o vereador Bruno Braga, é importante que a população entre em contato com a gente para falar sobre, reportar a falta d'água, né, informar se está faltando água, se não está chegando água nessas localidades, procurar através dos nossos meios de comunicação. A gente tem, mais uma vez, aí o aplicativo, o site da Compesa, a gente tem o 0800, né, então, e a loja de atendimento. É importante que a população nos procure para que a gente possa atender. A gente sabe que São Bento Una tem problemas de rede de distribuição, isso em função do crescimento desordenado dos loteamentos, isso em função de falta de investimentos também do poder público, e isso eu falo da Compesa também. Mas para resolver o problema de São Bento Una, a gente precisa realmente de segurança hídrica. São Bento Una é uma cidade que não tem água, certo? Isso eu falo aí em privatização. A gente tem exemplos de privatização de cidades vizinhas aos nossos aqui, onde a conta de água praticamente dobrou. Então, o abastecimento de água ele é muito importante. A Compesa ela tem o lado social dela. E aí eu queria citar também, já respondendo ao vereador Pachequinho, sobre as parcerias. Essas parcerias são muito importantes para que a gente possa levar água à população mais carente. Talvez se a gente tivesse uma privatização aqui de São Bento Una, não tivesse quem desse R$1 para São Bento Una, pela dificuldade de a gente trazer água de muito longe, pelo custo de elevar, e isso eu falo com propriedade, como por exemplo Petrolina. Eu trabalhei em Petrolina, e a gente fez algumas parcerias público-privadas, e quando você bota o privado em uma parceria para trabalhar nisso, ele vai visar o lucro, somente o lucro. Se não tiver lucro, ele não vai trabalhar. E aí a gente precisa também pensar no social, o lado social da Compesa, de atender a população, a parceria que foi feita com a Prefeitura Municipal, com o vereador Pachequinho também, para a gente tentar abastecer a Vila do Espírito Santo. Se fosse uma empresa privada, ela não teria trabalhado para colocar água para aquela comunidade, porque não teria rentabilidade. Então, é importante que a gente possa... Eu concordo com o senhor em relação à agilidade. O privado ele tem muito mais agilidade para trabalhar, para executar, para demitir, para contratar, para investir recursos, mas eu acho que a gente precisa primeiro virar a nossa página, de poder melhorar o serviço de abastecimento, de poder atender a comunidade para que a gente possa pensar numa privatização. Quando a gente olha na privatização da CELP, a gente teve um período onde a gente teve grandes investimentos, como por exemplo o programa Luz para Todos, lá do governo de Arraes, que aí colocou energia em todas as residências do estado de Pernambuco, inclusive na zona rural, nos locais mais longes, mais distantes, foi colocada energia e em seguida foi privatizado. Dessa forma é muito fácil você entrar para atender o privado, entrar para atender a população com a casa arrumada.
Mas, assim, a gente precisa ter agilidade, e eu acho que a solução para isso é o novo marco de saneamento, onde vai determinar, e aí respondendo uma das suas perguntas que fala sobre rede coletora de esgoto, né, para poder atender a população, que no novo marco de saneamento a gente precisa atender prazos. Lá, São Bento Una está no EVTA, que é o plano de viabilidade técnica e econômica, que a gente tem prazo para colocar rede coletora de esgoto aqui em São Bento Una, a gente tem prazo para concluir as obras de Belo Jardim, de Sanharó, de Itacaimbó. Itacaimbó praticamente foi 100%, mas a cidade sempre está crescendo e você está ampliando. Em relação a fossas, a gente não consegue atender. Os nossos caminhões, eles são para desobstrução de rede, não são aqueles limpa-fossas. Aqueles limpa-fossa tem um tanque praticamente completo para poder fazer o esvaziamento. No caso da Compesa, a gente trabalha com rede coletora de esgoto. Então, a gente tira a sujeira e o esgoto ele vai pela rede. Então, nossos caminhões eles são divididos. Nós temos equipamentos com água e capacidade de retirar a sujeira. Então, a capacidade é bem menor, então a gente não tem condição de fazer limpeza da população. E a gente também não tem a regulamentação desse serviço por parte da ARP. Então, a gente só tem a regulamentação através de rede coletora de esgoto. Mas São Bento Una está lá no EVTE, eu não vou saber dizer aqui quais são os prazos, mas acredito que a partir de 2026, 2027 já tenhamos serviços de implantação de rede coletora aqui no município de São Bento Una. O senhor falou em relação a quantitativo de funcionários. Hoje, com os serviços que eu tenho demandados no meu sistema, e é através de um sistema que a diretoria toma decisões de aumentar o quantitativo de funcionários ou não, a gente não tem demanda em São Bento Una de serviço para poder aumentar o quantitativo. E quando eu tenho, que é muito esporádico, a gente sempre traz equipes. Todas as semanas aqui em São Bento Una a gente tem equipes de Belo Jardim, equipes de Lajedo, para atender esses picos de serviço que existem aqui. Ou então, quando a gente vai fazer um serviço mais específico, como, por exemplo, retirada de vazamentos lá em Espírito Santo, já que a gente só tem 5 dias para identificar, então a gente traz equipes de Belo Jardim, traz equipes de Lajedo para poder trabalhar aqui e atender. Então, toda empresa, para se sustentar atualmente, ela precisa economizar, reduzir custos, a Compesa não é diferente, ela tem trabalhado nisso. Mas a gente precisa atender às nossas demandas, inclusive nós temos prazos para isso. Uma reclamação feita pelo cliente em nosso sistema, a gente tem um prazo de 3 dias para atender. Se a gente não atender em 3 dias, a gente recebe punição da Agência Reguladora de Pernambuco, que é a ARP, que é quem nos regula todos os serviços públicos no estado de Pernambuco, seja abastecimento de água, energia, entre outros serviços públicos. Então é importante que a população, mais uma vez, entre em contato. Pode ser até que a gente tenha, de fato, necessidade de aumentar as equipes aqui. Mas isso só vai acontecer se a população começar a demandar esse serviço da Compesa, fazer as reclamações devidas através dos canais de atendimento da Compesa, para que a gente possa executar os serviços dentro do que está regulamentado. O senhor falou em relação a aumentar a vazão para São Bento do Una, né? A gente hoje... não. Ele está respondendo a João Medeiros. Quando chegar a tua vez, aí tu pergunta. Puxa aí, que eu respondo. Puxa pelo calendário. Aí eu respondo. A vazão. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente aumenta a vazão e 40% disso fica na zona rural de São Bento do Una. Então, a solução para se trazer água para São Bento do Una é a adutora do Agreste. E se isso tivesse sido tratado como prioridade pelo governo federal no passado, a gente tinha abastecido a cidade de São Bento do Una dentro de prazos. A adutora do Agreste estava prevista ser concluída em 2016, a gente já vai em 2023, quer dizer, 7 anos depois não foi concluída. E aí eu não quero falar de partido, eu quero falar do compromisso do governo federal com a obra da adutora do Agreste. Então, desde o passado, onde o governador do estado brigou com o governo federal para se candidatar a presidente da República, que os recursos para essa obra minguaram. Então, a gente não teve, no governo Dilma Rousseff, recursos suficientes para concluir essa obra. No governo de Michel Temer, esses recursos melhoraram um pouco e a gente conseguiu adiantar bastante. Mas no governo passado de Bolsonaro, os recursos não vieram.
Inclusive, nos 2 últimos anos, nós não tivemos R$ 1 para a conclusão da adutora do Agreste. E por isso, a gente não tem água aqui em São Bento Una. Então, é preciso que essas obras estruturadoras, a gente está falando, vereador João, em uma área onde a gente tem o menor balanço hídrico, a per capita de água por pessoa do país. Então, é uma região do Agreste aqui muito... uma região do Agreste aqui que é muito sofrida por conta dessa baixa quantidade de água por habitante e que a gente precisa trazer água através de transposição de bacias. A gente faz a transposição de águas de Belo Jardim para São Bento Una, mas não é suficiente em épocas de escassez, como a gente viveu na década passada, com as barragens do Bituri seca, Pedro Moura Júnior também seca. Então, foi planejado trazer água da adutora do Agreste aqui para a região do Agreste, e isso é que vai resolver o nosso problema. Então, só com a conclusão dessa obra é que a gente vai realmente poder dar segurança aqui ao município de São Bento Una e à região como um todo. E aí eu queria falar sobre o Pachequinho, sobre as parcerias. Pachequinho, as parcerias elas podem continuar, certo? Elas devem continuar com todos os entes, entre o privado, o público, seja a prefeitura, seja a Câmara de Vereadores. A gente vê aqui hoje como a gente está, o atendimento aqui com o espaço cedido pela Câmara de Vereadores, para que a gente pudesse ampliar o atendimento aqui a São Bento Una, o quanto é importante. Então, é importante que essas parcerias realmente continuem. A gente tem já o dia de abastecimento, Arão, Espírito Santo. A partir do dia 25 a gente já vai ter água lá em Espírito Santo novamente. Pronto, e aí a gente, dentro desse espaço, a gente já vai colocar as nossas equipes para novamente fazer uma varredura e retirada de vazamentos lá na Vila do Espírito Santo. Eu queria corrigir aqui que eu falei em Santo Afonso ter água só a partir do dia 22. Na verdade, Santo Afonso vai ter água a partir do dia 18. Isso já é fruto do aumento de vazão que a gente está tendo aqui para a comunidade, para a cidade, e com isso a gente está conseguindo antecipar aí o abastecimento desses setores. Falar também à população, né, que a gente tem um calendário de abastecimento através dos nossos sistemas, seja pelo 0800, pela internet, pelo aplicativo Compesa Mobile, que tanto está disponível no iOS como no Android, e a população pode fazer a consulta e verificar quando vai chegar água em sua comunidade através desses meios de comunicação, certo? E aí, o vereador Rinaldo, eu queria finalizar aqui com suas demandas, suas perguntas. Furto de água é crime, e é importante que todos saibam disso, e a gente vai trabalhar para que a gente possa identificar. Nós hoje não temos nomes de pessoas que estão furtando água, mas a gente sabe que existem ligações clandestinas e vamos trabalhar para que a gente possa minuciosamente identificar cada ligação clandestina dessa e fazer as devidas punições, né? Aplicar as devidas punições, sejam elas administrativas, sejam elas civis, para que essas pessoas paguem por isso e possam se regularizar, certo? E o senhor falou também de uma coisa muito importante, negociação de dívidas. Nós temos programas, certo, de renegociação de débitos que a gente pode solicitar à diretoria, e isso com certeza vai ser aprovado, para melhorar aí a questão da relação do cliente com Compesa. Existem casos, vereador, que a gente pode até perdoar 90% dos débitos. Então, isso a gente pode fazer, depois o senhor pode até requerer isso para determinadas localidades, já que o senhor aqui está presente nessas comunidades, pode até identificar elas melhor do que a gente. E aí a gente pode fazer essas parcerias, colocar um carro de atendimento móvel nessa comunidade, fazer um mutirão de negociação de dívidas e poder ajudar aí a população aí a se regularizar e poder cobrar da Compesa pelo serviço. A gente pode fazer isso no Iraque, no Santo Afonso, como o senhor falou, e outras localidades aí que forem demandadas para que a gente possa melhorar o atendimento. João Rafael, eu queria que você me entendesse, quando eu venho falar aqui, eu falo sobre o povo todo. E eu disse a Vossa Excelência que o prefeito, e nós temos uma reunião com ele, que nós disse a Vossa Excelência, o que você precisar da prefeitura, o prefeito disse que vai ter uma reunião com você também, que vai estar à disposição de vocês. Por exemplo, você tem uma dificuldade eu preciso de uma máquina, qual é o dever da prefeitura? Cavar, você botar o cano, a prefeitura vai lá,
tapa, se for um caçamento, ele faz, que ele já disse isso a nós. O que você precisar da prefeitura, vai ter. E é muito importante você dizer isso aí, que nessas contas que está atrasada há muito tempo, tem até 90% de desconto. É muito importante. E a gente precisa, porque eu não quero que a Copesa perda, porque a Copesa precisa que a gente pague os impostos da gente, para você poder trabalhar, botar funcionário, esse tipo de coisa, Rafael. Eu só queria que você me entendesse, que quando eu venho reclamar uma coisa, é porque, Rafael, você vê que eu não aguento mais não. A pressão da gente é tão grande aqui, Rafael, e mais eu, porque eu vivo em todo o setor aqui, a pressão é grande. Aí quando eu digo uma verdade, eu não posso dizer nada, mas vocês podem. Que nem você está dizendo, vai fiscalizar essa água, que tem muita gente, pai de família, gente simples, que tem uma cisterninha na zona rural, que isso aí, você chegando na zona rural dessa, sabendo onde tem essa vazão, chegando lá, botando uma... Eu não sei como é que vocês fazem, quando é um negócio desse assim, se você tem que botar a torneira, o relógio, mas eu só queria, Rafael, quando eu venho falar, é porque eu falo pelos pobres, e o prefeito, juro a você, que o prefeito falou com nós, se você precisar, o prefeito está aqui para ser parceria com vocês, para ajudar, e nós também estamos aqui para ajudar, não para fazer nada errado, mas estamos aqui para lhe ajudar. E, vereador, essas parcerias são sempre bem-vindas, mas eu queria complementar minha fala aqui para finalizar, dizendo que a população, inclusive vocês, legisladores, se souberem de furtos de água, vocês podem denunciar, inclusive anonimamente, para que ninguém possa se prejudicar. Então, faça sua denúncia anônima. Se você está receoso aí de receber uma represária por conta dessa denúncia, faça uma denúncia anônima. A gente, atrás da conta, existe um número da ouvidoria Compesa, que aí qualquer um pode fazer a ligação, se identificar ou não. Você pode simplesmente não se identificar e dizer, olha, na propriedade tal, a gente tem furto de água para venda de caminhão-pipa. Então, isso aí pode ser denunciado pela população, para que a gente possa, de uma forma mais rápida, identificar esses pontos e fazer a punição. Porque hoje, eu sei que tem uma perda de água muito grande entre o standpipe, que é o limite dos municípios de Belo Jardim e São Bento Una, e a chegada aqui em São Bento Una. Mas hoje eu não sei onde tem esses pontos. Então, se alguém souber, faça a denúncia anônima, que a gente vai facilitar o nosso serviço. A gente vai preparar uma ação específica para aquele caso, fazer estudo, levar a polícia, instaurar inquérito, para que a gente possa punir aquela pessoa e mostrar para as outras que furto de água é crime, que dá cadeia, que dá penalidades. Então, podem fazer também a denúncia anônima, que a gente vai sim fazer o tratamento dessas denúncias, aplicando as devidas punições. Todo mundo satisfeito? Eu vou perguntar agora. Ainda vou fazer minhas perguntas depois. Pode complementar? Pode sim. Pessoal, mais uma vez, boa tarde, obrigado. Eu quero só complementar aqui uma pergunta do nosso colega nobre vereador João Medeiros. Eu quero fazer uma colocação e dizer a vocês que nós estamos em um período pós-pandêmico, saímos de uma pandemia que nos ensinou muita coisa. E uma das coisas que a pandemia nos ensinou é que o sistema, ele não tem coração, ele tem cofre. E tudo que o sistema privado vislumbra é apenas resultado financeiro. Vou dar um exemplo a vocês. As máscaras de proteção foram fundamentais durante a pandemia. O álcool em gel foi fundamental no início e durante toda a pandemia. E acredito que talvez vocês recordem que no início da pandemia uma máscara que custava 20 centavos passou a custar R$ 3, R$ 5. 500 ml de álcool em gel que custava R$ 10 passou para R$ 100. Isso se chama oportunidade. E o mercado trabalha apenas com oportunidade. Para vocês, nobres colegas que nos escutam, que nos acompanham por meio da rádio, por meio da internet, guardem essa frase que eu vou dizer agora. Quando tudo for privado, o povo será privado de tudo. Vocês sabem por que nós estamos aqui nesse momento? Porque nós estamos aqui em um recinto público.
Vocês sabem por que a maioria das crianças tem acesso à alfabetização e aprendem a ler? Porque a maioria delas frequentam escolas públicas. Vocês sabem por que nós temos acesso à saúde e mesmo com todas as deficiências, se você for em um hospital, você encontra um médico, um remédio, um transporte para lhe deslocar de um local para outro? Mesmo com todas as deficiências, o seu acompanhante pode ficar do seu lado e pode ter 3 refeições por dia, sem que você pague nada, porque o sistema é público. Então, nobres senhores, quando nós tratamos da questão da privatização, temos que ter muito cuidado, porque Pernambuco, há vários anos, enfrenta uma onda de violência, onde um dos maiores índices de homicídios estão aqui no Nordeste. E nem por isso eu vejo ninguém defender a privatização da polícia. Nós enfrentamos números que mostram que às vezes você chega em um hospital e dificilmente você é atendido. E nem por isso eu vejo ninguém defender a privatização da saúde. Nós andamos em estradas em que às vezes ela está esburacada, ela falta sinalização, ela não tem acostamento e dificilmente alguém levanta a bandeira para se privatizar as estradas. Vocês sabem por que não se levanta, pessoal? Porque quando você vende um patrimônio do povo, quem perde é a maioria. Uma pequena parte ganha e uma grande maioria perde, porque ou você paga, ou você gera resultado, ou você não tem absolutamente nenhum acesso. Então, assim como transporte, assim como segurança, assim como saúde, água é um direito constitucional. E a água ela não pode ser tratada como um produto que vai ser vendido, porque nós tivemos um evento agora no Rio de Janeiro, onde as chuvas devastaram várias regiões e 1 litro de água potável chegou a custar mais de R$50. Chegou a custar quase R$100. Vocês sabem o que isso se chama? Oportunidade de negócio. É uma relação de oferta e demanda. Uma certa vez, eu estava com um saudoso amigo lá de Sanharó, chamado Zezinho do Queijo. Faleceu há alguns anos em um acidente lá na estrada de Poção. Talvez alguns de vocês conheçam. E nós estávamos em um restaurante almoçando e em uma ocasião um prefeito passou, cumprimentou, ele disse: como é que vai, prefeito? Ele disse: está muito ruim, a situação está péssima, eu estou quase renunciando ao meu cargo. Quando o prefeito saiu, ele olhou para mim e disse: prefeitura é um negócio difícil, mas eu nunca vi uma com a placa de aluga-se. Porque mesmo com todas as dificuldades, existem homens e mulheres que estão dispostos a enfrentar essa dificuldade, como cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Dispostos a enfrentar essas dificuldades, porque isso chama-se altruísmo, é colocar o interesse coletivo acima do nosso interesse. Eu sou colaborador concursado da companhia e ou com privatização ou sem privatização, dificilmente isso seria uma coisa ruim para nós. Talvez a privatização para nós, funcionários, para mim que trabalho de domingo a domingo, talvez fosse até melhor. Mas eu penso naquele que está lá na ponta e que talvez não possa suportar um aumento de fatura. Então, esse é um momento de união. Nós temos hoje o Estado de Pernambuco sob novo comando. Hoje nós temos uma oportunidade ímpar. Pela primeira vez o Estado de Pernambuco é governado por 2 mulheres. Pela primeira vez o Estado de Pernambuco é governado por uma mulher, e nesse momento é hora de renovar as nossas esperanças. Não é porque temos problema que a gente vai chegar e jogar fora a oportunidade de fazer um Pernambuco melhor com água na torneira do povo. Quando a gente compara a Compesa com a CELP, há uma disparidade muito grande. Os serviços são outros, a CELP é uma concessionária, ela compra e vende, ela não produz. Sem contar que a energia elétrica é algo bem mais fácil de transportar do que a água.
E sem contar que se você for roubar energia, você morre de um choque. E água não, você se molha, mas você fica ali com água e é mais difícil de você acompanhar. Então, pessoal, eu ouço muito. Há uns dias atrás eu vi um vídeo de um deputado que saiu do nada e apareceu por aqui dizendo: eu vou com a chibata na mão para dizer que vai privatizar a Compesa. Nobre deputado, com todo o respeito que tenho aos parlamentares, como já externei esse respeito aqui nessa casa, eu digo que use essa chibata para colaborar, para melhorar, já que é um governo novo, já que são novas oportunidades, a gente pode fazer diferente. A gente pode cobrar mais, a gente pode fazer com que percorrer caminhos que não havíamos percorrido antes. Agora, uma coisa eu digo a vocês: se nós temos um problema em um determinado órgão, a gente não vai morrer por conta disso, a gente vai buscar tratamento. Então, vender a Compesa, entregar ao poder privado, entregar a um setor que visa apenas o resultado financeiro. Como eu já disse, não existe coração, existe cofre. Então, quero mais uma vez agradecer. A gente já está, de uma forma ou de outra, aqui, chegando no final dessa oportunidade de estarmos juntos, mas eu digo a vocês, eu vou estar junto com vocês a todo momento. Nosso amigo Avanildo fala comigo praticamente todo dia, por meio do WhatsApp. Bruno também fala comigo todo dia. Nosso amigo João Medeiros, eu quero agradecer que ele uma vez foi me visitar lá na loja de atendimento. Padre Fera também, a gente se comunica todo dia pelo WhatsApp. Então essa é uma oportunidade de estarmos juntos fisicamente, conversando também junto com o povo, mas a Compesa está à disposição de vocês 24 horas por dia. Quando eu digo 24 horas é sem exceção, porque enquanto a gente dorme, existem centenas de compesiantes que estão lá na ponta, trabalhando de dia e de noite para fazer o sistema funcionar. Obrigado mais uma vez, pessoal. Senhor presidente, bem rapidinho, entrou quase que numa discussão ideológica e de princípios e de visões diferentes, não é? Os dois exemplos que nós temos de privatização são um sucesso. CELP e telefonia. Antes, para você ter um telefone em casa, o senhor lembra muito bem disso, você tinha que pagar um salário mínimo alugando um aparelho telefônico, uma linha telefônica. Hoje você tem Oi, Claro, TIM. Se você não está bem com a TIM, vai para Claro. Está bem com a Claro, vai para Oi. Se não está bem com a Oi, vai para Vivo. Mesmo que esteja morta, mas você vai. Certo? E hoje nós somos cativos de um sistema que vem massacrando o povo durante muitos anos. Então, que assistência social é essa, se no Iraque não tem água? Que assistência social é essa, se faz 4 meses que há pontos do Cruzeiro que não chega água? Então, eu defendo veementemente a privatização dessa rede. É uma posição minha. Pronto, beleza. É uma posição minha. Claro que o corporativismo, ele é funcionário da Compesa, ele não vai querer, né? Dentro da forma corporativista, ele vai defender a empresa dele. Agora, a empresa Compesa presta um péssimo serviço ao povo de São Bento do Una. Muito obrigado.